Essa necessidade que a gente sentia de fazer uma festa negra ia para além do que a gente imaginava. E é uma festa de preto feita para preto. E quando um preto fala que foi numa festa e se sentiu livre, isso é bem transgressor, né? Afronta. Descolonizar o pensamento. Afronta, então. Minha cidade chama Caetité. Ela é uma cidade do interior da Bahia, fica próxima à Vitória da Conquista. E é uma cidade, assim, bem conservadora, bem Caxias mesmo, vamos dizer assim. Em Salvador eu morava no Cabula, no São Gonçalo do Retiro, no Cabula, que é um bairro periférico. E eu sempre tive uma realidade meio diferente da maioria das pessoas que moravam lá, assim. Porque eu nunca estudei em colégio público, assim, sempre estudei em colégio particular, porque meu pai é militar. Na época lá, a escola particular era meio complicado, não era todo mundo que tinha condições de pagar, então tinha umas escolinhas assim que tinham um bom ensino, que era para pessoa mais elitizada, a galera mais branca, assim, vamos dizer, da cidade, né? Como sempre. E o ensino era muito bom nesse colégio. Minha mãe conseguiu uma vaga pra mim nesse colégio, né? No colégio militar tem pessoas de vários estados. Foi totalmente diferente, assim, minha socialização. Não teve nenhum tipo de implantação ideológica deles, assim. Pelo menos eu não fui afetado, porque como meu pai é militar, eu já estava acostumado a tudo que eles faziam. Aqueles pensamentos reacionários também, tipo, pra mim também era super normal, porque eu vivia isso dentro de casa. Afronta, então. Afronta. É agora. Afronta, então. Nosso encontro é um processo de cura. Descolonize o pensamento. Eu era um moleque que era afeminado pra caralho quando eu era criança, e aí a galera caía matando em cima de mim. Eu tinha uns amigos que eles faziam parte de um grupo chamado Demolê, que é um grupo de jovens ligado à maçonaria. Esse grupo, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, assim. Foi essencial para mim, foi muito importante para eu poder, tipo, gostar de mim mesmo, sabe? Me sentir importante, sentir que eu valia alguma coisa. E à medida que eu fui fazendo as coisas, eu fazia uma coisinha besta, a galera vinha me elogiar, falava que meu trabalho foi ótimo e tal, coisas que eu não tinha costume de escutar nem dentro de casa, não escutava na escola e tal. E isso foi crescendo dentro de mim, meu ego foi aumentando, minha autoestima foi aumentando. E ele foi muito importante por isso, porque lá dentro eu vi que eu era alguém, que eu poderia oferecer alguma coisa para o mundo, assim. Eu mesmo sou aluno cotista na universidade. A gente tem que entrar nesses espaços, mostrar que a gente é capaz, fazer eles engolirem de qualquer forma essa questão. À medida que a gente vai fazendo isso, repetindo, aumentando a quantidade de preto, escurecendo mesmo todos esses espaços, vai chegar uma determinada época que não vai ser necessário mais cotas e tal. Antes de eu saber que era gay, as pessoas já diziam que eu era gay. Então, eu descobri que era gay. Depois que eu me formei, eu comecei a entrar mais em umas coisas de militância, assim, de LGBT, negra e tal. E eu ficava, gente... E aí, toda vez que meu pai soltava um comentário meio transfóbico, etc., eu repreendia. Então, eu ficava meio na cara, assim, que, tipo... Sabe, tipo, já deu discutir mesmo com todo mundo. Então, todo mundo ficava meio, tá bom. E aí, eu me mudei, quis dar uma festa, assim. Porque nós já tínhamos amigos que eu sempre ia pra festa, todo final de semana, até hoje, tipo, são muito amigos meus. Só que eu queria uma festa pra mim, assim. Eu tipo, falei, eu quero fazer uma festa nos meus moldes. E eu quero fazer uma festa sobre cultura negra. Mas eu não queria DJ branco tocando música negra. Porque esse foi o ponto de partida para eu começar a pensar, tipo, em todas as outras questões. E aí eu convidei vários amigos, inclusive Jack tocou na primeira, ele fotografou a primeira também. E aí chamei Maurício Sacramento, que é um amigo meu, que atualmente faz a Baticu no Rio de Janeiro e auxilia nas outras Baticus, a fazer a festa comigo em Salvador. Aí a galera começou a falar assim, que tipo, a experiência dela dentro da Baticu era uma experiência totalmente diferente de qualquer outra festa que acontecia aqui em Salvador. Aí que a gente começou a perceber que, tipo,
O buraco, tipo, era mais embaixo, que a gente estava criando realmente um movimento. Um movimento de liberdade das pessoas, né? Me parece um encontro de todo mundo que eu tenho no meu Facebook, todo mundo preto que eu tenho no Facebook, entendeu? E o fato de existir esse espaço que você reúne uma galera preta jovem, que apesar de ser preta e jovem e a maioria da periferia, são totalmente diferentes, assim, tanto de anseios, de como ela é por dentro, né, tipo, das emoções, etc., quanto fisicamente, você vê preto de todo tipo. Você vê preto que tem trança, preto que tem cabelo alisado, preto com cabelo cacheado, preto de cor clara, preto de cor escura, todas as nuances do que é ser preto. Tipo, você vê que você não consegue encaixar o negro em uma caixa. É um espaço que tá acontecendo ali, aquela festa, todo mundo muito feliz. As meninas, assim, se portar com homens importunando e pegando na mão, que acontece muito em festa hétero. Ou com as gays pretas afeminadas, se vendo não como um objeto de chacota ou qualquer coisa assim, mas ela tá sendo querida por outras pessoas, tipo, de querer mesmo, tipo, beijar ela, etc. Que, tipo, nos outros espaços a gente não tem isso, tipo. Que além de ser afeminado, tipo, que já é uma classe dentro do LGBT, a gay afeminada é um estereótipo totalmente... Tratam como se não fosse ser humano. Você ser preta e afeminada, tipo, é... Assim, sabe aquele além de preto é viado? É pior, sabe? Imagina quando a pessoa é trans. Tem várias nuances de coisas que você vê na Baticu e que elas estão sendo iguais a todas as outras, assim. Todo mundo tá lá dentro, tá sendo igual. Ninguém desrespeita e a gente sabe que é um espaço que dura um tempo. Tipo assim, sabe? Que depois que sair da festa, na porta da festa pode ter um grupo e querer bater na pessoa. A pessoa chegou pra mim na festa, tipo, se ajoelhou, começou a chorar e agradecer por eu ter criado a festa e dizendo que, tipo, em anos ela não tinha ido em uma festa que as pessoas quiseram beijar ela, entendeu? Tipo, era uma menina preta, gorda, que ela sempre se sentiu preterida. E na Baticu ela, tipo, veio que não, que ela pode ser linda e tal. É algo diferente do que elas estão acostumadas, assim. Tanto pro bem quanto pro mal. Em relação a, tipo, as pessoas brancas que vão, por exemplo. Que elas vão ter que se acostumar de que tem espaços que elas não são protagonistas, que elas não são maioria e que é pra causar estranhamento mesmo. Eu acredito muito em energia, muito, assim, eu acho que você absorve coisas ruins, que as pessoas estão transmitindo coisas ruins, que você tem que se proteger o tempo inteiro. Quando você se abre para a espiritualidade, é um caminho sem volta, assim. Tipo, você começa a perceber as coisas, assim. As coisas ao seu redor, a forma que as pessoas lidam com você. Eu não sei se é só porque a gente é negro ou porque... por causa das vivências, mas quando você se encontra um negro, assim... Eu nem sei explicar direito, assim, mas você sente uma coisa, assim, que te puxa, um acolhimento, assim, sem nem falar nada. É igual quando a gente passa, assim, na rua, aí vê outra pessoa, assim, a gente nem se fala. A gente só se olha e parece que a gente já trocou várias informações ali, ó. Várias coisas e coisas e coisas. E a gente olha assim no olho da pessoa, o olho da pessoa tá brilhando, tá rindo com você. E isso é gostoso de se sentir. E aqui em Salvador, isso dá pra se sentir bastante. A geração do atuamento não é pautada apenas no empoderamento estético, entendeu? Mas eu acho que, para além das pessoas que veem a geração do atuamento como isso, as próprias pessoas da geração do atuamento têm que ter a noção de que não é só isso. Tem que procurar realmente ver, estudar, porque assim, a galera branca tá fazendo de tudo para deslegitimar tudo que a gente acha e que a gente pensa. Eles estão estudando para, tipo... bater de frente com a gente e tal. Então a gente tem que estar mais munido de informação do que eles. Não vou dar total crédito a Baticu sobre isso, mas várias festas hoje em dia estão fazendo o conceito de usar pessoas fora do padrão,
nos flyers, etc. Porque antigamente eu só via, tipo, a galera branca, tipo, curtindo na festa, com um copo na mão, ou então... Sempre era uma coisa super genérica, assim. E hoje em dia todo mundo tá fazendo ensaios e produzindo conteúdo mesmo, tipo... E a galera preta que tá fotografando, que tá editando, que tá participando como modelo, assim. Gente que nunca nem deve ter se visto como modelo, assim, se vendo... estampando a cara de uma festa, assim. É uma coisa tão simples que a gente começou com uma festa, solucionou uma carência gigantesca da população negra. De ir em um lugar, de fazer parte de um movimento onde ela pode ser ela mesma, da forma que ela quer. Porque isso nunca é dado pra gente. Não só isso, nada é dado pra gente. Quando eu vim pra cá, eu falei, sou livre, vamos fazer coisas que pessoas livres fazem. Eu vou fazer coisas que eu quiser. Aí eu comecei a pintar, eu comprei os esmaltes, comecei a pintar a unha e tal. E depois eu comecei a gostar de pintar a unha, tipo, real, assim. Eu ia nas lojas e eu não ia mais na seção masculina porque eu achava tudo muito brega, assim. Eu via as roupas e falava, gente... E aí eu começava a ir na seção feminina e procurar umas coisas e tal. Eu acho que esse vestido foi o primeiro vestido que eu comprei aqui em São Paulo. Um amigo aqui tirou umas fotos minhas com luma. E depois dessas fotos, minha vida mudou totalmente, assim, virtualmente falando. Tava na faculdade, aí um amigo meu chegou, me ligou, aí falou, entra no seu Face agora. Aí eu entrei no meu Face e tinha um bocado de gente me adicionando, aí quando eu fui ver, minhas fotos tinham saído no Afropunk. Aí falei, meu Deus! Várias pessoas vieram conversar comigo, falar sobre o meu estilo, sobre o meu visual. E era uma coisa muito distante, saber, para mim, tipo, influenciar as pessoas dessa forma para elas mudarem, se aceitarem como negros mesmo. E existe essa ligação porque a gente está em uma questão só, que é transformar a visão do negro, da história da gente, da ancestralidade da gente. Existe essa conexão exatamente por isso, porque a gente está procurando fazer isso. Então aí a gente acaba fazendo um trabalho aqui que olha o trabalho totalmente diferente de outra pessoa ali, mas que influencia a gente de alguma forma, que outra pessoa já vem pegar meu trabalho, que já teve influência de vários outros trabalhos e faz o trabalho dele. E isso vai criando um mapa de troca que é muito saudável para esse movimento, porque fortalece a gente numa rede que é construída de várias vivências. Enquanto mais vai entrelaçando, vai ficando mais forte, que não vai ter como ser questionado mais. Afronta, então.